O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresenta a partir de agora o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda. Boa noite para você que está chegando agora para ficar conosco nesse programa. Hoje nós estamos aqui com mais um podcast Pode Falar. Hoje você pode falar neste programa, você pode mandar a sua mensagem, porque hoje nós estamos aqui, assistam pelo programa ao vivo, pelo streaming www.elite.com.br, ouçam pela rádio Elite, .minharadio.fm. Ouçam também pelas afiliadas Rádio Marconi FM, Rio Grande do Sul, Rádio Paineiras FM, Rio Grande do Norte, Rádio Master FM, Rio de Janeiro, e agora também pela Rádio Metrópole FM, Distrito Federal. Mandem seus áudios. Vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Olha, pega uma canetinha correndo e anota aí, tá? É o 11 9439 6897. É o 11 9439 6897. E aqui você tem total liberdade para poder falar. E você pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados de hoje. E aqui nesse programa você pode falar. Se você tem um assunto que você quer colocar aí, né, no ar, pode me procurar e aqui você pode falar. Eu quero dar uma boa noite para você que se encontra nesse trânsito aí, que é complicado todas as semanas, todos os dias. E você que está dentro do carro ouvindo essa programação, você que chegou agora do serviço, senta aí um pouquinho, respire e vai assistindo o nosso programa, porque hoje o assunto aqui é muito sério. Hoje eu trouxe 2 convidados maravilhosos e hoje a gente vai poder aqui falar um pouquinho desse assunto que tem aí, né? A demanda tem sido muito grande e a cada dia a gente se encontra de mãos atadas, né? Quando a gente fala desse assunto que nós vamos abordar hoje. Mas como você pode falar, você nos liga e vai fazendo a sua pergunta ao longo do programa, tá? E hoje eu vou estar apresentando aqui o meu amigo, companheiro de longas datas, e eu nem vou falar o nome dele, que eu vou deixar ele se apresentar. Boa noite a todos. Sou o Pastor Donizete, diretor de uma casa terapêutica em Mariporão. Estamos aí juntos nessa guerra. Sim, Doni. E hoje o nosso assunto, né, ainda é uma discussão muito grande, né, que a gente tem em relação a essa problemática que tem crescido a cada dia mais, né, principalmente na nossa cidade, né? Então a gente tem que estar trazendo à tona, porque para muitos ainda é muito tabu, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, porque tem muitas famílias na dúvida, né? E também tem o nosso convidado aqui também, que eu vou deixar ele se apresentar. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Dagão Fonseca Martins, sou terapeuta holístico e psicanalista. E participar aí, agradeço aí o convite. Muito obrigado aí, boa noite a todos. Mas assim, como as horas passam muito rápido, Doni, a gente já vai começar a falar aí, porque tem muitas pessoas, né, que acham que a dependência química, ela ainda tem muitos que não querem falar, e tem muitas famílias que não sabem o que fazer quando está vivendo essa problemática. Tem muitos que ainda não entenderam que a dependência química ela é uma doença, porque inclusive ela já tem um CID, né? E se ela tem um CID é porque ela já é considerada uma doença, né? E as famílias ainda não sabem muito como lidar, interna, não interna, porque tem família que fala, isso aí é um vagabundo, na hora que ele quiser ele para. Vamos falar isso aí um pouquinho para os nossos telespectadores aí. É um assunto, para nós, é um assunto muito interessante de se tocar, porque a gente
vê poucas pessoas levantando essa bandeira, né, Sim. Tânia? E a gente sabe que é difícil para as famílias lidarem com isso. Nós tiramos um pouco de letra porque a gente já trabalha o dia a dia, tá todos os dias com essa situação. Mas para as famílias a gente sabe que é complicado porque até outro dia nós entendíamos que era vagabundagem, porque a pessoa não tem vergonha na cara, não tem força de vontade. E nós entendemos isso e sabemos que é uma doença que está a cada dia crescendo na nossa cidade, né? E o pior é que por mais que ela esteja crescendo, falta muita informação ainda. Eu trabalho, né, também, já vai para 20 anos que nós estamos nessa luta da dependência química, né? E como o Donizete falou uma vez, e a gente continua falando, ele falou que só tinha 2 doidos, que era eu e ele, que continuava, porque tem muita gente que começou e no meio do caminho parou, né? Mas nós até o dia de hoje eu me... por mais que eu me especializei na dependência química, é um assunto que a gente tem que estar estudando todo dia, porque a cada dia surge uma nova droga, a cada dia eles vão reinventando, né, a droga. E só que também a cada dia tem aumentado o número e o número de famílias também que não sabem o que fazer quando esse problema chega na sua porta, né? Então hoje, e mais do que nunca, eu quero estar abordando esse tema, porque a gente precisa trabalhar com prevenção. Hoje eu sou conselheira familiar também, hoje eu sou aí coordenadora do Amor Exigente, hoje eu trabalho mais as famílias, porque o dependente, ele precisa da ajuda da família, né? E a família não sabe como lidar com essa problemática, né? Então fala um pouquinho pra gente, né? Pode aí interagir com a gente, Dagan. Pode aí falando quando você achar, né? Que dá pra falar e pode falando com a gente aí, né? Eu quero a questão em si, interna ou não interna, tem jeito ou não tem jeito, que ainda existe muito tabu, tem muita família que acha que está perdendo tempo, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. O interessante é que nem você bem disse, né? Ela está classificada. Se ela está classificada, e não é a Tânia, não é o meu companheiro, não é eu que classificou. Ali quem classificou foi a Organização Mundial, né? A OMS. E está classificada no CID, né? Classificação Internacional de Doenças. E está ali classificada, tem ali uma doença bem atual, a Covid. Né? Ela é etiológica, ela é sintomática e ela é epidemiológica. Né? E a adicção, ela tem esses 3 aspectos também. Sim. Né? E muitos acham, que nem o meu companheiro falou, que é mau caratismo, né? Má força de vontade ou não ter uma força de vontade. Uma hora a doença ter se instalado, aí tem que ter todo o manejo, né? Tem que estar lá, está classificado e é fato. Então agora a perspectiva perante essa doença é outra, né? Falta muito caminho ainda a ser percorrido, né? Mas estamos dando passos aí, né? Foi classificado, já estamos tendo, principalmente a sociedade, né? Principalmente os familiares, agora tem também outra perspectiva, né? Tá deixando um pouco, muitos tabus estão sendo quebrados, né? Então tá tendo avanço, né? Tá indo. E tem uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a conhecer a dependência química. Inclusive a gente está em Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, e eu conheci meninos que se mataram porque não conseguiam parar. E a família falava, esse vagabundo, esse nóia, não para porque não quer. E no auge da dor, porque eu falo que o dependente químico, ele tem a sua dor, porque é na hora que ele está na luta, que ele quer parar e ele não consegue. E muitas das vezes ele não consegue ajuda, né? E é muito triste. Um outro dia a gente estava numa reunião, eu falei que o dependente químico, existem casos e casos, né? Mas muitas das vezes eles só querem um ouvido, eles só querem uma oportunidade, né, Eduardo? É verdade. Nós sabemos o quanto é difícil, né, Tânia? Eu falo que para entender um dependente químico, ele precisa pelo menos entender como que funciona a maconha. Porque se ele nunca passou por uma situação dessa, nunca teve uma situação dessa na pele, ele não vai conseguir realmente entender a dependência química, a luta que é. Porque hoje, se nós perguntarmos para qualquer um daqueles
daqueles meninos que estão lá na Cracolândia, todos eles querem ajudas, mas só que eles não têm força sozinhos de sair. Então, por isso que a família precisa entender que o seu filho, o seu cônjuge, ele precisa ser ouvido. Porque muitas das vezes é só isso que eles precisam, sentar e conversar. Né? Porque ele não está precisando mais de crítica, ele já chegou no fundo do poço, né? Isso. E não, lá na minha família mesmo, né? Eu vou falar que tem um caso, né? Você até estendeu a mão quando eu precisei. Eu estava com meu sobrinho lá naquela situação e ele chegou para mim e ele falou assim: tia, eu quero parar com essa desgraça, eu não consigo. Pensa, a pessoa chegar, tia, me ajuda, por favor. Né? E graças a Deus, pelo conhecimento que a gente tem, né, com pessoas, ele está muito bem. Ele está muito bem, a gente tem muitos casos, né? E eu até te falei, né, Doni, que para mim eu fiquei impactada com aquela dinâmica que o Peterson fez, porque tem muita gente que fala assim, você está enxugando de gelo, isso aí não tem mais jeito. Tem muitos familiares que já desistiu, né? Muitos familiares que já desistiu. Por ouvir, talvez, né, Ana? Por ouvir alguém falar isso. E não uma pessoa que é capacitada para orientar. Então, quando você pede uma orientação para uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de uma orientação, você vai dizer isso, é melhor você não fazer isso, porque nós já gastamos isso e não valeu a pena. Então, às vezes, você acaba tomando atitude pelo que os outros dizem. Né? E o dependente químico, ele tem jeito, tem solução, porque nós temos isso, nós conhecemos, trabalhamos, cuidamos de pessoas que hoje eles estão bem, cuidam da família. Né? Então, eu disse esses dias atrás, eu falei assim, olha, o filho, ele não quer só o pai. O filho quer um amigo. Porque como pai, às vezes a gente quer corrigir, quer brigar, quer colocar de castigo. E como amigo você vai ouvir. E muitas das vezes nós não ganhamos porque nós não ouvimos. Eu sempre trago para mim. Se eu hoje tivesse a mente que eu tenho, eu não teria enterrado o meu filho. Eu teria sido amigo dele e não o pai. Porque como pai eu só queria dar bronca, olha, você não pode andar com fulano, com ciclano, você não pode fazer isso, mas eu nunca sentei com ele para bater um papo com ele e falar assim, olha, o que aconteceu? Por que você fez isso? Da onde surgiu essa ideia? Como foi a curiosidade? Aonde teve o gatilho? Né? Então eu acabei perdendo. Então hoje também tem famílias assim. Eu atendi uma família hoje que diz assim, olha, Donizete, eu não quero mais ajudar meu filho porque eu já gastei muito com ele. Então, quando você olha para um filho na dependência química, um marido, um irmão, um parente seu na dependência química e fala assim, olha, eu não vou gastar, você está pensando só em valor. Você não está pensando no teu filho. Você não está pensando na cura que ele pode ter, no resultado positivo que ele pode ter. Né? Então, a gente sabe isso, né? Quantas ferramentas boas, né, que nós temos em mãos para oferecer como terapeuta, como... o médico, a gente pode indicar, falar, olha, o meu caminho até aqui, mas leva ele até um psiquiatra, uma psicóloga. Grupo de apoio. Um grupo de apoio, que é o que a gente indica. Eu sou a favor do né? NA, eu sou apaixonada pelo NA, pelo Amor Exigente e outros grupos que tem aí de autoajuda, né? O que acontece? O profissional, ele muitas das vezes, né, a pessoa vai internada, chega numa clínica e ali a única ferramenta, que nem o Donizete, né, mencionou aqui, a única ferramenta que tem tantas ferramentas, mas eu cheguei em um lugar que eu tive tanto desgaste, mas até implantar uma nova metodologia, o terapeuta sentava em frente do grupo e ficava ali 50 minutos lendo o livro azul. Agora não me entendam mal, não me entendam errado, é bacana, é legal, é bacana, poxa, é o que mais surte efeito, mas tem outras tantas ferramentas, né? A gente vê a psicanálise. Você vê, o camarada chega, o indivíduo chega na clínica terapêutica, o pessoal, os profissionais, eles vão tratar a droga, o uso. Né? Eu não gosto de muito chavão, mas esse é muito interessante. A droga é a cereja do bolo, é um detalhe. Né? E a gente tem que tratar tantas coisas, não só do dependente, mas do ser humano em si. Né? A gente tem tantos traumas, a gente tem tantos vazios, né? A expulsão do paraíso que está incrustado dentro do nosso DNA, a segunda expulsão de um segundo paraíso, que é uma teoria oriunda de Freud, que é a expulsão do ventre da minha mãe, que também me causa trauma. Eu tenho meu trauma na fase da lactância, quando eu deixo de dar amamentação, a minha mãe
me tira do peito, eu tenho esse trauma. Muitas das vezes está no inconsciente. Sim. Eu tenho trauma também eu saio da parte da fase da infância, eu passo da lactância, eu passo da fase de piana, que eu tenho um atrito enorme com meu pai, aquela disputa de quem que é o líder. Eu tenho esse trauma também. Aí eu tenho o trauma da perda da minha infância para minha pré-adolescência, que na minha infância meu pai era permissivo, me permitia tudo. Agora, de uma hora para outra, eu não entendo isso. De uma hora para outra, meu pai já começa a me crivar de responsabilidade. Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que guardar meus brinquedos. Aí eu saio da pré-adolescência, entro na adolescência, eu tenho vergonha de mim mesmo. E é tantas questões, tantas que a gente tem que tratar. A minha compulsão, poxa, eu caí nas drogas, eu sou adicto, mas eu não entendo por que a minha infância foi tão boa. A minha infância, eu tive meus pais bem presentes. Mas aí eu olho para trás, eu tenho um tio obeso, eu tenho uma tia compulsiva em compras. Então, quer dizer, não é em si o uso da droga, né? É tantas outras coisas. Aí eu entro na questão, né, na temática, tem cura. Mas para a gente chegar pertinho, o mais possível, de estabilizar, estacionar essa patologia, essa psicopatologia, é tanto trabalho que tem que ser feito, é tantas coisas que o profissional... Tem tantas ferramentas, né? Muitas ferramentas, não só Narcóticos Anônimos, os passos. Mas a psicanálise, ela é muito Isso. importante até fazer esse desbloqueio, né? Eu gosto muito do desbloqueio em si, porque como a gente fala que a droga é só a cerejinha, então, e como a gente entende que é comportamental, aí é onde a gente volta lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aonde que essa pessoa ela se perdeu? E aí ela já vem com toda uma bagagem, né? E a gente tem que fazer, estudar essa pessoa, que na realidade a gente tem que fazer tudo isso, né? Para saber, um por um, trabalha muito com a escuta, né? A escuta é muito importante para cada um. E aí, eu gosto muito de sentar e conversar, sabe? Aí parece que é um trabalho bom, mas assim, a pessoa ela precisa adquirir essa confiança na gente para que ela venha. E às vezes demora para a pessoa, eu tenho uma história que se eu for contar aqui, vai levar todo o nosso tempo, mas foi a primeira coisa que chegou assim, ó, quando eu não entendi absolutamente nada. Ó, eu já peguei um senhor, né, dos seus 50 anos, que estava num estado crítico, e ele se fazia de louco o tempo inteiro. E aí eu tinha uma pessoa que estava junto comigo, me ajudando, que era a Cecília, ela me ajudou muito. E eu não tinha experiência nenhuma, né? Mas porém eu tinha aquilo que a gente começou, né, Dona? A boa vontade, né? E de salvar vidas, e foi assim que a gente começou. Mas ali foi um grande desafio. E aí, até que essa pessoa, quando ele chegou no hospital, que teve que fazer, debridar o pé, que depois veio amputar e tal, que aí ele veio me conhecer. E quando ele me conheceu, e ele sabia que eu era a única pessoa que podia ajudar nesse momento, ele não queria mais ninguém do lado dele. Se abriu, foi né? Aí que ele veio se abrir, e a gente sabia que ele estava completamente... ele estava bem, né? E aí, então, porque a pessoa teve uma história, né? Às vezes a gente até entender... Eu chego para os familiares e quero entender desde da gestação da mãe, né? Porque a criança ouve cada coisa dentro da barriga, né? Dentro da barriga, e ali desde esse momento que já está formado ali o seu sistema, né? O sistema auditivo, ela vai ouvindo e vai cravando ali no seu inconsciente, no seu subconsciente, que isso vai tirando a identidade natural dessa criança, né? A construção dessa criança. Muitas das vezes a mãe ela não teve uma gestação, né, que quis, né? Então ali ela vai, esse moleque vai tirar minha liberdade, eu não quero ter você, e tenta abortar e não consegue, tem aquela revolta. Então desde a barriga da mãe até no momento atual. E as caças bruxas também, que eu me policio muito nisso, sabe, Dona? A caça às bruxas, que você é igual seu pai, que você, sabe? Aí ele segue ali padrões, né? Padrões de comportamento, padrões, lealdade de padrões, né? Que vai puxando do pai, vai puxando da mãe. Nossa, é tanta coisa que a gente tem que sentar com os familiares, a gente faz uma anamnese com um familiar, outra com um acolhido, né? Então muita coisa. Você precisa fazer um mapa, né? Você precisa mapear toda a árvore genética da família. Sim, Dona. Você vai entendendo A gente até riu esses dias,
Porque eu achava, né? Olha só, né? Ignorância quando a gente não sabe, né? Quando eu não conhecia, eu não sabia que pobre tinha uma árvore genealógica para a gente puxar essas raízes culturais e vir lá decifrando, né? Porque eu falo que não só um dependente químico, mas todos nós somos um enigma a ser decifrado, né? Hoje a gente tem outro olhar, né? Mas... E quando o Dagan estava falando da família, é muito importante que a família ela esteja presente nesse momento, né? Que a família junto, né? Porque existe todo um trabalho, todo um contexto, né? De família e tudo, né? Para que essa pessoa venha estar bem, né? Sim. E tem um amor exigente, né, que é bacana, é bem pontual. Tem aqueles facilitadores, né, que entra ali também uma questão mais na psicanálise. Eu gosto muito dessa ferramenta, né, que a mãe tende a ser a facilitadora, né? O pai já é aquele cara que já é mais assertivo, que ele consegue empreender ali um castigo. Não vamos se dizer um castigo, né? Uma medida socioeducativa, né? Mais acertada essa narrativa. Mas... a mãe, por ter gestado, por ter conduzido e levado a criança 9 meses, por ter sentido a amamentação, ela não consegue ter o manejo. Né? E geralmente a mãe tem aquela tal da síndrome do ninho vazio. Então a mãe ela é mais, vamos dizer assim, refém. Né, do camarada. Sim. E o camarada, o adicto, é muito esperto. Ah, não, o adicto, eles quando desenham percebe uma vaca na parede e tira leite. Nossa, É muito rápido, né? Meu Deus do céu. O Dagan, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que a nossa telespectadora, a Nilza, lá de Guarulhos, ela está perguntando qual a diferença entre a psicanálise e a psiquiatria? A psiquiatria, ela é mais uma questão medicamentosa, né? Sim. É mais uma questão de você vai no psiquiatra, ele faz ali um diagnóstico e ele te receita. Quer dizer, o trabalho muito válido também, legal, bacana, é o psiquiatra, porque mas a questão é que ele estaciona a doença, ele não vai mexer na psicogênese da psicopatologia, né? Ele vai estacionar a doença e tá legal, tá bacana. A psicanálise não, ela já vai a fundo, né? O pezinho do iceberg, né? Dá aquele mergulho esmiuçado e quer saber, né? O porquê essa psicopatologia, o porquê dessa... E o que eu acho tão bacana, Dagan, que hoje, né, eu atendo lá no SIC, né? E eu atendo lá como terapeuta, psicanalista. O que eu acho legal, que hoje os psiquiatras, eles estão mandando as pessoas pra gente, né? Eles mesmos indicam, ou procura lá, né? Por quê? Entender a importância. Sim, porque não é só, né? Não é só a medicação em si, né? Inclusive a gente tem pessoas, há necessidade sim, dependendo do caso, dependente químico, é muito importante que ele tome a medicação. Só que é o trabalho do dia a dia, que é conhecendo o camarada mesmo, nas partilhas, na conversa, sabe? No dia a dia é que vai ajudar ele, né? Trabalhando com a escuta, né? Porque a gente carrega, a gente fala com experiência. Nós carregamos tantos traumas, como o Dagan falou, que nós lembramos de tantas coisas. Eu vi meu pai que agrediu minha mãe, eu vi meu irmão que foi assim. Então você precisa ter esse trabalho. Hoje eu entendo, né? Hoje eu entendo e sei o quão importante o trabalho que você está dizendo. Porque antigamente eu tinha a mente muito fechada. Eu dizia assim, não, isso aqui não dá certo, isso aqui não, isso aqui não tá louco, isso aqui é espiritual. E a gente sabe o quanto é importante esse grupo de pessoas ajudando a gente. Ontem é uma equipe multidisciplinar, isso, né? Nós temos que sentem, né? Conversem, que empreendam ali uns 30 minutos diários, né? Que conversem sobre cada paciente. Né? E o setor é muito carente, porque trabalhar correto dá trabalho. Sim, e assim, tem muitas pessoas que hoje ainda começaram o trabalho com CTs, essas coisas, pela boa vontade, que nem eu e o Doni. Só que ao longo do tempo nós fomos nos capacitando, fomos procurando conhecimento. Não tínhamos essas ferramentas. Isso, e até hoje nós continuamos, né? Porque é uma busca constante, né? Esse conhecimento que a gente precisa, né? Mas ainda tem muita gente que acha que é espiritual, né? E a gente sabe que não é só espiritual, mas é espírito, alma e corpo. Eu tenho uma fala meio que estranha, assim, né? Eu falo que
nem tudo é espiritual e tudo acaba sendo espiritual. Só que você tem que saber trabalhar e ter o manejo de tudo, né, negão? Você tem que trabalhar. Não tem como você trabalhar uma pessoa que chegou agora para você da Cracolândia, imagina. Como é que você vai trabalhar o espiritual desse menino? Se você não fazer um mapa, se você não mapear, não fazer uma lamnese, não entender lá no fundo, arrancar mesmo a raiz lá e trazer para fora, deixar com que ele coloque para fora o seu sentimento para você poder tratar o camarada. Não tem como. Né? Olha, hoje eu dou atendimento, né? Eu dou atendimento ao pessoal que vem do albergue. Eu dou atendimento para pessoas que estão na Cracolândia, essas coisas. E é cada história, cada uma assim que é mais chocante do que a outra, sim, né? E aí a gente vê a necessidade que tem de mais pessoas estarem buscando informação, se formando. É uma área muito grande, sabe? E a gente tem falado que tem crescido o número de pessoas, sim, na drogadição, mas tem crescido o número de pessoas que estão dispostos a trabalhar nessa área, ajudando. Eu estou aqui com a Deise da Vila Guilherme. Muito boa noite, Deise. Muito obrigada por você estar participando do programa, porque aqui você pode falar. Se você também tiver uma pergunta aí, pode falar, porque aqui eu estou com dois profissionais aqui que vão poder te falar, né? A Deise está aí perguntando, ela está aqui falando, né? Que hoje ela tem muitos traumas de infância devido a muitas brigas dentro da casa dela, né? E isso afetou muito a vida adulta dela, né? E ela estava falando qual tipo de terapia ela deve procurar. O que vocês podem responder para a nossa ouvinte aí? Olha, tem a TCC, né, mas é uma TCC, eu gosto muito das teorias de Freud, agora depois vem Carl Jung, né, são teorias que vêm surtindo efeito, né, não só na dependência química, né, muitas das vezes, a gente vai formando crenças, né, e as crenças a gente vai consolidando e fazendo crenças, e essas crenças centrais. Mas explica um pouquinho o que é TCC, tá? Terapia cognitiva comportamental. Né? Assim, de uma forma bem didática, né? Cada evento que eu passo, que eu vislumbro, que eu acompanho, esse evento vai me trazer um pensamento, esse pensamento vai me trazer uma emoção, essa emoção uma somatização, e um montante de tudo isso eu vou ter uma ação. Né? Então, o que me traz aflição, e o que me traz um desagrado não é o evento em si, mas a maneira que eu vejo cada evento, né? Uhum. Então essa é a base da TCC, de uma maneira bem didática. TCC é isso aí. Essa pergunta, ontem eu estava assistindo uma reportagem e eles estão lançando aí um robô para ser o terapeuta, tem um aplicativo e tal. Só que eles mostraram no final que a pessoa está ali falando e aí chega um determinado momento que ela expõe uma loucura tão grande e o robô vai dizer para ela assim, olha, procura um profissional porque ele vai te ouvir, ele vai te dar as ferramentas que você precisa. Não dá para você tirar base porque o vizinho colocou a ruda na orelha e deu certo. Não, você procura um profissional que ele vai te dar as ferramentas exatas para você trabalhar, como o Danão falou aqui para vocês. A maioria das vezes nós queremos só ser ouvido. Cara, quantas vezes na loucura eu só queria que alguém me escutasse. Foi quando eu sentei na frente de uma psicóloga, que eu não acreditava em psicóloga, psiquiatra, terapeuta, era pessoa para mexer com doido. E um dia eu me vi doido ao ponto de procurar um terapeuta. E sentei com ela e ela abriu um leque gigante. Ela só me ouviu. No final de tudo ela falou assim, eu não precisei falar nada. Então é isso aí, procura um profissional que vai dar certo. Eu domino todas as técnicas, eu conheço todas as teorias, mas no tocante de uma alma seja apenas outra alma, né? Carl Jung, como que o robô vai? Não tem como, né? Não. Toque. Não, e outra coisa, viu? E quando você estava falando aí que a pessoa queria ser ouvida, eu estava falando, eu estava na UBS e eu tinha que fazer uma pergunta para a doutora, que é minha amiga, né? E ali aquela mulher ficou, acho que uns 20 minutos na sala. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus,
A mulher, ela não tinha nenhuma patologia que precisasse de um medicamento, ela só queria ser ouvida. E hoje não precisa ser dependente químico, não. Hoje as pessoas, elas estão precisando ser ouvidas. Mas vamos ouvir esse áudio? Olá, boa noite. Eu sou a professora Mari, eu trabalho junto com a Clécia. E realmente está cada vez mais difícil mesmo essa questão do professor. O professor está sem apoio, o professor está tá abandonado, e está tendo muito professor doente, mentalmente falando. Então precisamos mesmo de ajuda e de apoio. Boa noite. Eu sou a Maria, sou a mãe da Mari, né, a Tânia. Eu tenho uma neta que ela é autista. Ela já vai fazer 2 anos que ela fez o tratamento, começou o tratamento no André Luiz, né? Eles deram alta. Mandou, mas era no programa anterior, né? Mas a Mari estava ali falando. E assim, a gente estava falando, que nem eu te falei, hoje as pessoas, elas estão precisando serem ouvidas, viu? Inclusive sábado a gente está ali fazendo, a gente está com um projeto, e justamente esse projeto de saúde mental da GAM. Por quê? Porque hoje, todos nós que estamos à frente de um trabalho, nós temos que estar preparados para estar atendendo essa pessoa, porque hoje todo mundo tá tendo um problema com dependente químico, seja filho, seja sobrinho, sabe? E não tem assim, tá em todas as classes sociais, né? Porque antes a gente via que a dependência química era uma coisa de vagabundo, era de pobre, era de favelado. Não, a cada dia, até porque que quem tem um poder aquisitivo melhor, eles vão procurar uma clínica top lá, e vamos falar assim uma palavra assim, né? Eles abafam, né? Tanto é que existe a diferença, né? Quando é filho de rico é um dependente químico, e quando é pobre é nóia, né? É nóia. Então, mas infelizmente a dependência química está em todas as famílias, não tem uma classe social, está em todas as famílias, né? Sim. Esse áudio da Maria, né? Maria? Mari. Então, você vê, o profissional está ali, frente a um grupo de alunos. Os alunos vêm de uma família muitas das vezes desestruturada, né? Chegam ali cheio de problemáticas, né? O profissional ganha pouco, o profissional não tem condições para ter ali no seu momento de folga ali bons momentos, né? Passar por um acompanhamento, né? Então todo mundo necessitado, todo mundo cresceu tanto o número de psicotrópicos, o empreendimento medicamentoso, né? E a gente quanto mais vai crescendo a tecnologia, parece que a gente vai mais fazendo ao contrário, né? Caindo. Quanto mais a gente vai evoluindo, parece que é o contrário. Eu começo a pensar e a perceber uma perspectiva aí de que a gente estamos fazendo o caminho inverso, porque agora tem muitos casos, está aumentando demais, é alarmante, os casos de ansiedade, os casos de depressão, e a tecnologia, e aí a gente entra em um sociólogo, né, o Bauman, né, uma modernidade líquida, que nada foi feito para durar, né, uma modernidade, uma sociedade, relacionamentos que escorrem entre os dedos da nossa mão, né? Uma modernidade líquida, né? E isso é por conta dessa tecnologia, né? Você vê as crianças de antigamente e a geração, né, forte, aí entramos numa geração Y, geração milênio, né? E cada vez mais vai se enfraquecendo, né? Cada geração que vai vindo vai dando aquele pulo quântico, em vez da gente estar mais forte, a gente está evoluindo, a gente parece que está fazendo... E quanto mais informação, está desestabilizando muito mais rápido, sabe? Eu acho que tem tanta informação que antes a gente conseguir digerir aquela, já tem outra, e a cada dia os nossos jovens, eles estão mais ansiosos e eles estão presos ali. Eles têm um mundo na mão sem estar preparado para esse mundo, né? Sim. Não houve uma preparação, né? Meu Deus. A Mari, ela é professora. Ela é. E nós falávamos essa semana de que como que os professores lutam
e não tem um respaldo, vamos dizer, do governo agora, né? Não tem um respaldo do governo, porque as escolas deveriam ter um terapeuta, deveria ter uma pessoa para ajudar, um profissional da área, deveria ter, porque as professoras lutam com alunos que vêm também assim. Eles veem, eu estou com uma pessoa hoje, em uma das CTs que eu trabalho, que viu o pai discutindo dentro de casa por causa de comida. Não tem dinheiro com a mãe, os dois brigando por causa de alimentação, e o menino se sentiu como se ele fosse uma pedra de tropeço, mais um gasto, e ele resolveu sair para a Cracolândia. E foi me contar na Cracolândia. A história dele é essa: eu saí da minha casa para não dar um gasto à minha família. Então a estrutura familiar é muito importante. Sim, só que assim, Doni, quando a gente fala de governo, é uma história até que você pode voltar aqui, né, um outro momento, para a gente até estar falando de políticas públicas, entendeu? E sobre essa questão, o que nós temos na nossa cidade para ajudar essas famílias que têm um dependente químico? Como eu faço encaminhamento para internações, se você pega meu celular ali, quantas vezes eu já cheguei lá te pedindo uma vaga, e às vezes eu falo, eu não quero nem ligar, porque se eu ligar o Doni vai falar pra mim, tá cheio, eu já vou, dependendo de quem eu sei como que é, eu já levo direto, sabe? Já pra catar de calça curta, pra não ter jeito, porque muitas das vezes o cara tá com a cabeça a prêmio, ou você tira o cara ou você tira o cara, né? E eu fico de mãos atadas. E quando eu sei que alguém está com a cabeça a prêmio, aquela pessoa tem que ser tirada dali, eu fico em pânico. Tem horas eu ficar o dia inteiro com... Eu já aprendi até uma técnica, tá? De ficar com o meu celular aqui no sutiã e conversando, porque eu tenho um monte de coisa para fazer e eu preciso achar uma vaga, E existe aqueles que fazem por amor, que nem você, e existe aqueles outros que fazem por dinheiro e que não abrem mão. Essa semana agora que passou, esses dias atrás, aí eu falei, olha, eu falei para uma pessoa, a gente está lidando com vidas, não vamos esquecer que independente de ser um dependente químico, nós estamos lidando com o ser humano, nós estamos lidando com vidas. Então, tem lugares aí que eles só contam, só mais um cifrão, né? Não conta que é uma vida, né? E aí, quando a gente vai falar disso, nossa, mas a gente aqui na nossa cidade, gente, para de balela, porque a gente não tem um lugar que a gente possa encaminhar. E aí, em primeiro lugar, as pessoas não sabem discernir o que é uma internação voluntária, uma involuntária e uma compulsória, entendeu? E eu tenho meninos que você já conheceu e que morreu porque não conseguiu uma vaga. Ele ali com mandato e não conseguiu uma vaga, né? Ah, mas Guarulhos tem uma casa, vai lá e pede uma vaga. É muito grande, sabe? É um assunto que eu nem quero entrar agora, se a gente fica aqui a noite inteirinha. Vamos marcar uma outra hora. Nossa, a gente tem que marcar, porque é revoltante. E quando eu, mais do que ninguém, eu moro na região Pimentas, e lá é um dos maiores lugares onde está o maior número de dependente químico. E aí, outra coisa que me deixa muito chateada é de ver o dependente químico como bandido, e sendo que o bandido não é ele é só mais um, sabe? Uma vítima que começa lá, como você falou, de uma família que já vem toda disfuncional, sabe? E de N problemas que quando a gente começa a falar, Doni, a gente tem bagagem aqui para falar que dá assunto, vai render. Se eu colocar o Dagan para falar, ele como dependente químico, né? Ele pode falar isso melhor do que eu. Todo mundo ganha, né? Menos os familiares, menos o dependente em si. Essa Cracolândia aí, esses dias eu tava ouvindo dizer que esses nóia aí, fica aí, esses caras tem que tomar vergonha na cara, a culpa do centro tá assim, é por causa deles. Né? Aí eu tive um acesso. Aí eu peguei e falei, olha, mas você sabe o porquê que a Cracolândia está aqui? Né? Você conhece a Porto Seguro? Você conhece o porquê que a Cracolândia, ela de tempos em tempos migra, né, de um lugar para o outro? Né? Aí eu expliquei para a pessoa começou a entender, né, que não é a culpa da base, da base da pirâmide ali, né, que não é o dependente. Ali todo mundo ganha. E a Cracolândia ali, para os seus fins, né, ganha governo, ganha policiais, ganha todo mundo, ganha lojistas,
ganha, donos de imobiliária, ganha a seguradora, porque a seguradora precisa do crime. Né? Quanto mais crime, quanto mais Cracolândia, mais eu vou vender seguro de automóvel, mais eu vou vender seguro de celular. Né? A matéria-prima da seguradora é o crime. Né? A matéria-prima do cabeleireiro é o cabelo, e assim sucessivamente. Então ali a Cracolândia, ela está num lugar ali, os imóveis caem ali, desvalorizam, depois muda de lugar, eles compram aqueles imóveis, depois arrumam, né? E faz ali enfim, e depois revendem, e quem está perdendo é só a sociedade em si. Né? E a culpado é do coitado do adicto que está lá, do doente. Eu vou fazer só uma pausinha aqui para eu estar falando dos meus patrocinadores, tá? Eu quero aqui agradecer desde já a Lígia, né? Lá da Retífica Severo, que está lá na rua Vitorino Bento, 181. Você tem um problema com o motor do seu carro, leva lá, procura a Lígia. Fala que você ouviu a Tânia aqui falando, pede um desconto para ela lá no meu nome. Lá tenho certeza que você vai ser muito bem tratado lá e ainda vai receber um desconto. Eu quero falar também da Multimarcas, da Lari Salles, né? Lá, aquele carro que você está precisando comprar, você está cansado de andar com esses ônibus lotados aí, que dá volta no mundo, é 2 horas para chegar no destino, vai lá, né? Procura o Saul lá, e eu tenho certeza que você não vai sair de lá sem um carro, só se você quiser mesmo, porque lá eles vão... Sempre tem um carrinho que cabe dentro do seu bolso, né? E procura o Saul, fica lá na rua Joaquim Moreira, e você conversa lá lá perto do Bom Prato, conversa com o Saul, fala que você ouviu também aqui no nosso podcast falar da Multimarcas, e lá ele vai ficar ele vai ficar sem saber o que fazer, porque ele falou, você pode falar, a Tânia falou que você ia arrumar um jeito de eu sair daqui com o meu carro, e eu não quero sair daqui sem o meu carro, né? Vai lá, procura o Saul. E vamos ouvir mais um áudio? Boa noite, eu sou Marcel Calten, eu sou um grande admirador e filho do pastor Donizete, né? Gostaria de fazer uma pergunta para ele, né? Gostaria de saber, né? A dependência química nos deixa muitas marcas, né? Interior como exterior também. Como nós podemos ajudar o dependente com a cura exterior? Porque na maioria das vezes, o dependente ele volta a usar drogas por causa da dependência emocional. Como nós podemos ajudar um dependente com a dependência emocional? Muito obrigado, boa noite a todos. Seu filho, Tânia. Oi. Tá vendo, né, Vaguinho? O Marcel O Marcel é um orgulho para nós, né? Um orgulho, parabéns, filho, um beijo. É um negócio complicado, porque se nós... É aquilo que nós estávamos falando aqui, que o Datan colocou, se nós não tratarmos na raiz do problema, nós não vamos ter uma pessoa buscando o próximo da cura, como ela diz assim. Quando nós procuramos um profissional, né, aquilo que eu vou falar de novo, o profissional está aí para isso, para ajudar a gente, para procurar ele, que ele vai nos dar a ferramenta para nós trabalharmos essa dependência emocional, porque a gente sabe quando é complicado, né, Natan? Sim, as marcas, né? A marca, elas vão ficar, que nem você falou, é um trabalho muito esmiuçado a fundo. Né? Muitas das vezes o indivíduo ele fica ali 9 meses, ele fica ali 6 meses, né? Vamos dizer assim, 6 meses. E ali só tiraram aquela cerejinha, né? Que a gente falou inicialmente, mas não trataram em si a problemática. Né? E ele sai, ele fica 15 dias e volta. Né? Aí passa a ter prazo de validade a recuperação dele. E muitos lugares, muitos profissionais, eles até fazem isso de uma maneira premeditada, né, para que eles se filiam com os familiares, e para eles é interessante, porque aí se torna, não é mais acolhido, né, se torna um cliente, né, então ele volta, então ele já sai minado. Esse setor, ele é complicado, é complicado. Vamos ouvir mais um áudio? Boa noite, pastora Tânia, pastor Donizete. Admiro muito o trabalho de vocês, viu? Vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E eu faço já faço terapia com a Tânia, conheci o pastor Donizete na clínica, e é um trabalho maravilhoso de vocês, muito importante, viu?
Zélia, muito obrigada. A Zélia hoje, hoje ela é o meu braço direito, né? Hoje a Zélia, ela é uma pessoa muito importante. Hoje a gente, assim, amigas, a gente, assim, inclusive agora ela também tá aí, né, sempre se capacitando, buscando informação, buscando conhecimento nessa área, né? Eu só tenho que agradecer muito a Deus pela vida da Zélia, da Maria, porque tem sido, assim, companheira, né? A dependência química não traz só coisas ruins, não. Ela te trouxe um filho, me trouxe um filho, traz amigos, né, que a gente tem levado. Aliás, hoje, depois que eu entrei nessa, Dona, nós dois, né, a gente perdeu metade da família e ganhamos outra família, né? Porque eu ganhei filhos, assim, e assim, sabe, eu fico muito feliz porque todo dia quando eu quero parar, eu recebo um áudio agradecendo a Deus pela minha vida, e eu falo que eu estou no caminho certo, né? Eu recebi uma mensagem no domingo, né? Da Gisele. Gisele, um beijo, Deus abençoe sua vida. Ela falou assim, você grata porque... Ela falou, você grata pelo resto da vida, né? Então isso vê que ainda precisa de mais doidos que nem a gente, que acredite, né? A gente fala assim, sabe? Um dia Deus acreditou em nós, né? E nós também temos que continuar acreditando nas pessoas, né? Verdade. Tânia, a Zélia, um beijo, Zélia, você, a família. Hoje nós temos aí o esposo dela aí que é um servidor. Nossa, ele serve muito bem a gente lá. Se dispôs agora em... Todos os domingos ele está indo na feira pra gente, né? Então, um abraço, um beijo no coração de vocês. Vamos ouvir mais um áudio? Oh, boa noite. Aqui é o Aguinaldo. Passo Donizete, passei pela casa terapeuta, assim. Fiz o tratamento com ele. É aquilo que a pessoa aí estava falando, né? Se não tiver o amor pela obra, se for fazer a obra em dinheiro, a obra não se faz. Porque a obra não tem patrocínio, não tem governo. O governo é o Senhor Jesus. Aguinaldo, ele... Aqui de Sapopemba, né? Ele passou pela casa. Quando ele chegou na casa, de verdade, nem eu acreditei nele. Eu falo para ele isso todos os dias, que eu tenho a oportunidade de falar com ele, eu digo para ele, eu não acreditei que ele seria o homem que ele é hoje. Hoje o Aguinaldo Deus restaurou a família dele, ele hoje casado, eu tive o prazer de fazer o casamento dele, estive no casamento dele, e hoje ele é um que Deus levantou para poder ajudar a obra, porque nós não temos, como ele falou, não temos patrocínio de governo, e nós temos um aluguel altíssimo, e ele é um dos que ajuda nós todo mês no aluguel da casa, né? E o Natan falou um negócio interessante aqui, ó. Para algumas pessoas, para algumas CD por aí, para eles virou um comércio. Exatamente. E é o que a gente fala, Natan, que as pessoas não querem ter o trabalho. Porque quem é que quer sentar com um dependente químico em tratamento ou fora de uma CT para fazer o que você falou? De ir lá na raiz, parar, ficar meia hora, 40 minutos, uma hora, conversando com ele, mostrando para ele as ferramentas, dizendo para ele que ele é capaz de ouvir, dizendo para ele que ele é amado. Ninguém quer fazer isso. Até porque, Doni, eu fico vendo, eu converso com os meninos aí, né? E assim, a pessoa já ouviu tanta coisa ruim que nem ele não acredita mais nele. Ele não acredita mais que ele é capaz de fazer nada, sabe? E o nosso papel é justamente esse, né? Sim. De fazer ele acreditar nele, que ele pode, que ele é capaz. E só quem pode fazer ele desistir dele mesmo é só ele. Sim. Porque ele pode, né? Então, é uma coisa assim... não tem palavra, eu vou te falar uma coisa. Hoje, eu sempre recebi muita crítica de estar fazendo esse trabalho que a gente faz, porque as pessoas não querem fazer, a gente abre mão da nossa vida, da nossa casa. A gente nunca tem dinheiro, né, Doni? Porque tem gente que fala assim, uma pessoa falou pra mim assim, a sua casa era pra ser a melhor casa da rua e você gastou todo o seu dinheiro com os nóia, não sei o quê. Então assim, eu não tô apegada a riquezas daqui, sabe? Pra mim a maior riqueza é quando alguém, quando a gente vê várias pessoas, sabe, bem,
quando a pessoa te liga e fala assim, ó, hoje eu tô com a minha vida assim por causa de você. E não é porque a gente quer ser, mas é porque a melhor coisa que tem a gente ver um ser humano. Porque, gente, só quem vive, quem faz um resgate, só que quem vai lá. Quantas pessoas a gente já viu e cada vez que eu perco alguém para as drogas, eu choro. E só de falar, gente, quando eu falo, teve uma pessoa outro dia falou assim, ah, mas quando você está falando, você não pode chorar. Eu falo, gente, eu sou ser humano, e só a gente que foi lá, que resgatou, que pegou a pessoa ali, pessoas assim, ó, com revólver na cabeça, e a gente dá a nossa vida e levar aquela pessoa, só a gente que faz isso é que sabe o valor de uma alma. É só a gente que faz isso e que sabe. E você cata aquela pessoa que você nem conhece, que não é nada seu. Eu falo, como que você abraça uma pessoa suja daquela? Eu falo, é o amor de Deus, porque não é nosso, Doni. A gente não sente nem que tá cheirando. A gente não sente, sabe? E quando eu pego alguém, eu trato como se fosse um filho meu. Porque eu me ponho, sabe, empatia. É da gente pensar que aquilo ali poderia ser meu filho, poderia ser meu sobrinho. Vamos ouvir o outro áudio? Graças a Deus, meu pastor. Oi, pai. O senhor tá bem? Tô aqui assistindo, tá? Você sabe que eu tenho muito orgulho do senhor, tenho muito respeito pelo senhor. O senhor me ajudou bastante. E estamos aí na luta, sempre. E que se o senhor precisar, nós estamos juntos. Só tenho a agradecer ao senhor, a casa, a todo mundo. E quero fazer mais, tá, pai? Vou pra feira, vou buscar o pão, quero fazer mais e mais. Oi, tia, parabéns, que orgulho de você. E você continue assim, seguindo seus sonhos. O que falar de uma princesa dessa que eu amo? Obrigada, Rafa. A Rafa arruma briga com todo mundo, viu? Por minha causa, viu? A Rafa é uma linda, é meu orgulho. E você vai ser melhor que eu, se Deus quiser, Rafa. Na hora que eu partir aqui, você vai estar fazendo um trabalho melhor do que eu. Te amo, minha princesa linda. Não tem como você não se emocionar ouvindo algumas histórias. Você imagina uma pessoa com uma corda no pescoço, falando, eu vou tirar minha vida, e de repente Deus coloca você no caminho daquela pessoa e você é a ferramenta para que ela não tire a vida. Então, ver o Ney falando, os outros meninos aí, não tem como a gente não se emocionar de ver como chegou, como era e o homem que eles estão se tornando hoje. Graças a Deus. Então, é isso aí, um beijo no coração, Ney, e vamos pra cima. A gente só tem mais desejo de continuar, né? O menino falou assim, você não cansa? A minha igreja eu vou nos cultos no domingo de manhã. E quando acaba o culto eu atendo o pessoal do albergue, o pessoal de rua que chega. Gente, se deixar, quando a gente faz o que a gente ama, deixar a gente fica, né, Dona? Enquanto eu que acabei com carro, acabei com roupa, chegou um dia que eu não tinha uma blusa para vestir, aí o cara falou assim, mãe, eu vou te dar um presente. Eu não tinha, porque a gente pega as meninas na rua, e eu comecei a dar minhas roupas, quando eu fui ver eu não tinha mais uma blusa para vestir, sabe? E aí leva em casa, e você dá roupa, e você dá... Mas é isso, sabe? E isso não é uma obrigação nossa, né? Mas é de todos nós, né? É de todos nós, né? Porque foi para isso que nós estamos aqui nesse mundo, é para servir, né? E muitas das vezes a gente esquece que a gente veio para servir, né? E quando a gente fala, um dependente químico também é gente. E outra coisa, quando eu olho atrás de tudo isso, eu olho que sempre tem uma mãezinha lá chorando, uma mãe que tem noite sem dormir. E eu não gosto nem de falar, porque eu já fui em tantas casas, tantos resgates, e a coisa mais difícil que tem pra mim, Doni, é quando a gente vai num lugar, a pessoa fala assim, pastora, por favor, me ajuda, me leva para uma casa, aqui eu não conheço uma casa em Guarulhos, aqui que você possa falar assim, uma casa que eu falo do governo, né, porque pessoas que nem nós, tem um monte por aí fazendo carreira solo, e a dificuldade que tem, e assim, sabe o que eu acho engraçado? Que o cara tá lá na rua, apanhando, fazendo tudo, mas quando você abre uma CT,
Aí chega a vigilância sanitária e chega todo mundo, só que eles não chegam quando a pessoa está lá na rua, passando fome, quando as pessoas estão sujas, machucadas, cheias de bicho ali que precisa, sabe? Não chega ninguém nessa hora, não chega governo nenhum lá, sabe? Não chega ninguém de nenhum equipamento lá. Mas quando você acolhe, aí a casa precisa disso, a casa precisa daquilo, e aí eles vão lá para embargar o seu trabalho, que é revoltante, sabe? Ah, mas você não tem enfermeiro, ah, você não tem no médico. E lá na rua, eles têm quem? E lá na rua, eles têm quem? A dificuldade que a gente tem é muito grande, né? Nossa. Muito grande, porque eles colocam tanto obstáculo, que a gente acaba desanimando de correr atrás para fazer alguma coisa, né? Porque você procura um órgão, eles impõem para o outro, impõem para o outro. Eu sei que todas as causas, todas as bandeiras que são levantadas são válidas, todas são válidas, mas a gente nós não temos alguém dentro de uma prefeitura que levanta a bandeira para o dependente químico. Não tem. Você vê, ó, eu amo animal. Então eu tenho um gato, eu tenho um cachorro. Então eu vejo as pessoas colocando, levantando a bandeira para cachorro. Eu vejo a pessoa levantando a bandeira para tal coisa, mas eu não vejo alguém levantando a bandeira e dizendo assim, olha, nós vamos lutar para colocar as casas de recuperação que estão funcionando, para ver a dificuldade deles, de querer ouvir a gente. Hoje eu falei com um amigo, às vezes nós precisamos só ser ouvidos. Ô Doni, já está no horário de encerrar, mas ainda vou falar. Aqui em Guarulhos eu fiz parte do conselho, né, como que fala? Que até fechou agora, até esqueci do conselho. Comad? Do Comad, né? Eu até conversei aí, né? Sobre o Comad de Guarulhos, eu fazia parte da gestão. Aí depois que entrou o Guti, no começo do mandato do Guti aí, encerrou tudo e acabou tudo e não conseguiu se abrir um Comad novamente, né? Mas aí já vou até deixar aí, né? Um aviso aí, a gente vai entrar e o ano que vem aí vai ter eleição aí e a gente tentou reabrir o Comad de Guarulhos. Eu fui chamada lá para São Paulo, mas eu moro em Guarulhos. Eu falei, a nossa luta é Guarulhos. Eu quero levantar a bandeira da onde a gente reside, dos nossos munícipes, né? Mas, Doni, infelizmente, as horas já se foram. Eu quero agradecer você, quero agradecer o Dagan e quero estar chamando você para estar aqui novamente e a gente trazer mais alguém e a gente continuar essa conversa, porque eu acho que é muito importante, a demanda é muito grande e uma hora de programa é muito pouco para a gente estar trazendo isso à tona, mas podem me ligar, tá, gente? Me procura aí, divulga o nosso vídeo e se precisar falar comigo é o 119 6023 0353, tá? Me procurem, a gente vai continuar falando e a gente vai estar aí de portas abertas e aqui o nosso programa você também pode falar. Se você é uma mãe que está precisando de ajuda, pode me ligar, pode ligar o pastor Donizete que a gente está aqui para ajudar. Boa noite, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, Donizete, muito obrigado, Dagan. Obrigado, e as portas estão abertas sempre que vocês quiserem voltar. Amém. Obrigado. A Rede Elite de Comunicações, Rádio e TV apresentou o podcast Pode Falar, com Tânia Betesda.